Antes de começar a parte de circuitos da aula, vamos fazer mais um exercício sobre corrente, ok? Digamos então que uma corrente total de 7 coulombs, certo? Passa por um fio em 2 segundos. Então, o meu tempo é igual a 2 segundos. Qual foi a carga total que passou por esse fio? Bom, sabemos que a corrente é igual a carga sobre a variação do tempo. Nós temos a corrente, nós temos o tempo. O tempo está dividindo na nossa equação, passamos o tempo multiplicando. Sendo assim, a carga é igual a corrente vezes o tempo. A nossa carga vai ser, portanto, a nossa corrente, que é igual a 7, vezes 2 segundos. A nossa carga vai ser igual a 14 coulombs. Ok? Vamos então para a parte de circuitos. O que é um circuito elétrico? Bom, um circuito elétrico é que nós trabalhamos já em aulas de laboratórios e nas aulas teóricas, bastante, tudo bem? Certo? Um circuito elétrico é um caminho fechado por onde passa uma corrente. E por que passa uma corrente? Geralmente porque eu tenho uma fonte. Sempre que eu tenho uma fonte ou uma pilha, eu tenho excesso de cargas negativas de um lado, tudo bem? Excesso de elétrons do outro, certo? Excesso de elétrons de um lado e falta de elétrons ou excesso de carga positiva do outro lado, tanto por um potencial químico ou pela construção da própria bateria. Isso aqui cria uma energia potencial elétrica. O elétron quer sair daqui e ir até o outro lado da minha pilha. Isso daqui, certo? A minha pilha, a minha fonte, ela quer ficar neutra. Quanto mais ela quer ficar neutra, maior é o que a gente chama de diferença de potencial. Então, a diferença de potencial é o quanto os meus elétrons querem passar para o outro lado da minha pilha. E, efetivamente, é a diferença de potencial que faz com que os elétrons caminhem, certo? Pelo meu circuito. Em que a gente mede a diferença de potencial? Em volts. Tudo bem? É a unidade de diferença de potencial, é volts. Antes da gente, então, aprofundar um pouco mais, precisamos lembrar alguns desenhos, algumas notações que nós usamos em circuitos. Sempre que eu tenho uma fonte, para não ter que ficar desenhando a pilha grandona como eu fiz aqui, nós vamos fazer essas duas barras laterais, em que uma quer dizer o polo negativo e a outra o polo positivo da minha fonte, tudo bem? Sempre que nós desenharmos uma lâmpada ou qualquer circuito que esteja transformando energia elétrica em outro tipo de energia, nós usaremos essa notação. Uma resistência que transforma sempre energia elétrica em calor, certo? Fazendo com que a amperagem, fazendo com que a energia da minha corrente vá diminuindo, certo? É desenhada com esse símbolo, porque ela é efetivamente um amontoado de fio, certo? Com essa forma. E essa daqui é minha chave. O que é uma chave? Uma chave é uma tomada. Ela serve para abrir ou fechar o nosso circuito. Todo circuito precisa ter ao menos uma fonte e uma chave. Tudo bem? Uma chave para poder montar o circuito com segurança e uma fonte para ceder energia para o meu circuito. Agora voltemos aqui, então, ao circuito que a gente estava desenhando. Para eu poder colocar qualquer tipo de componente no meu circuito, tem duas formas de montagem. A montagem em série e a montagem em paralelo. Nós fizemos também práticas de laboratório, mostrando a diferença entre série e paralelo. Como é então a montagem em série? A montagem em série, que eu fiz aqui, eu tenho uma fonte e uma chave. Até aqui tudo ok. E eu coloquei 3 lâmpadas, tudo bem? Reparem nessas 3 lâmpadas. Nessas 3 lâmpadas, o polo positivo, certo?
o polo positivo dessas minhas 3 lâmpadas vai estar ligado no polo negativo da outra. Ou seja, uma lâmpada está literalmente atrás da outra. Tudo bem? Uma lâmpada atrás da outra. O que isso quer dizer? Que a corrente que sai aqui da minha fonte, ela vai passar por cada uma das lâmpadas antes de voltar para a fonte. Nesse caso aqui, a energia vai ser distribuída entre todas as lâmpadas. E elas não vão acender com a mesma força que elas acenderiam se elas tivessem com a ligação nominal. Então a ligação em série vai diminuir a força. As lâmpadas vão ligar com menos voltagem, com uma voltagem, com uma amperagem menor. Tudo bem? Ok. Vamos então para a montagem em paralelo. Vejam que aqui na montagem em paralelo eu coloquei um resistor para poder proteger as minhas lâmpadas. E olha a diferença da montagem nesse momento. Eu tenho ainda uma fonte e uma chave, mas agora cada uma das lâmpadas é um circuito próprio. Vejam que eu não montei a lâmpada com o positivo de uma e o negativo da outra. O que foi feito aqui foi positivo com positivo e negativo com negativo. Certo? Positivo com positivo e negativo com negativo. O que acontece nessa montagem? Nessa montagem, então, a corrente não está passando por cada um dos componentes em cada vez. Ela está passando por todos os componentes com os circuitos separados. Sendo assim, a voltagem e a corrente em cada uma das lâmpadas vai ser a voltagem nominal da rede. Essa daqui é a montagem nas nossas casas. E a vantagem dela é que você pode ligar várias lâmpadas e você não vai ter diminuição de força. Além do fato de que se eu retirar uma das lâmpadas desse circuito, por exemplo, se eu retirar essa lâmpada, eu continuo com a minha outra lâmpada acesa. Porque esse circuito continua fechado. Somente este circuito aqui que abriu. Já em série, se eu retiro uma das minhas lâmpadas, todo o meu circuito ficou aberto. A ligação em série é usada nas lâmpadas de pisca-pisca de Natal, certo? Se uma queima, todas queimam juntas com elas.